Na semana passada, as duas revistas de informação de maior circulação no nosso país, ambas traziam na capa chamadas de atenção para uma reportagem sobre um senhor, cá em Portugal, que foi identificado como um burlão de proporções significativas. A história deste senhor é, de fato, marcante, pela negativa. Ele fabricou licenciaturas, plagiou teses, inventou empregos e cargos, fez-se passar por professor universitário nos Estados Unidos da América, por economista de renome, afilhado de figuras públicas destacadas do nosso país, assessor de antigos primeiros ministros de Portugal e até observador privilegiado das Nações Unidas. Foi entrevistado na televisão em horários nobres e manteve uma pose extremamente à vontade, dando realmente a entender que ocupava estes cargos que eram fictícios. Mas o interessante, irmãos, é o seguinte: quando denunciado de forma pública, o dito senhor veio à praça pública reclamar que fora vítima de julgamento sumário e linchamento de caráter. E é realmente caso de nós perguntarmos, irmãos, onde está a vergonha? Houve um tempo que, quando as pessoas eram descobertas a fazer aquilo que não deviam, simplesmente procuravam desaparecer, dar o mínimo possível nas vistas, porque a vergonha tomava conta e as pessoas não queriam que mais ninguém as visse. Mas hoje em dia, quando alguém é apanhado a fazer o que não deve, ainda fica indignado e ainda reclama que não teve o tratamento que merecia. O que é feito da decência, irmãos? O que é feito da honra? Infelizmente, nós podemos falar que vivemos num período que é o período da morte, da virtude. Não devemos nos surpreender a respeito disto. O apóstolo Paulo tinha chamado a atenção ao seu discípulo Timóteo de que isto seria assim. Abra a sua Bíblia. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 3. E veja se ele não está falando sobre os nossos tempos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, Paulo está falando sobre qualidade de homens. E ficamos com a impressão que ele vive aqui na nossa Lisboa, ou pelo menos conhece muito bem a nossa realidade, quando ele escreve o seguinte ao seu discípulo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Poderíamos dizer, irmãos, que Paulo estava assim um bocadinho negativo no dia que escreveu esta parte da carta. Mas não é, irmãos. Ele apenas estava retratando aquilo que era a verdade do seu tempo e que, infelizmente, é a verdade do nosso. Já o Senhor Jesus perguntara aos seus discípulos: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Há cerca de 100 anos atrás, se os irmãos verificarem ou se derem ao trabalho de procurar os currículos universitários de praticamente todos os lugares do mundo, todas as grandes universidades e todos os cursos, há cerca de 100 anos atrás, tinham como cadeira básica
para todas as disciplinas que fossem estudadas, não interessava qual era a área de estudo. Uma das cadeiras mais importantes era chamada filosofia moral, aquilo que hoje nós chamaríamos de ética. As escolas entendiam que, como parte da sua função, não era apenas ensinar informação, mas formar pessoas. Sendo assim, as universidades normalmente entregavam esta cadeira de filosofia moral ou ética a professores muito importantes de renome e não poucas vezes o responsável por esta cadeira era o próprio reitor ou deão da faculdade, para que ela pudesse ter todo o peso e o significado que ela merecia. Hoje em dia, este tema é tema de riso, irmãos. É tema de riso, porque a nossa sociedade decretou que tudo é válido e tudo é relativo. Houve um canal de televisão muito conhecido que fez uma série de programas abordando os 7 pecados capitais. E depois de falar sobre esses 7 pecados considerados graves para a ética cristã, esse canal de televisão concluiu o seguinte: que estes pecados eram muito importantes para a sanidade mental das pessoas e que praticá-los era aquilo que faz o nosso coração continuar a bater. Quando o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, tomou posse, ele prometeu que a sua administração seria a mais ética da história dos Estados Unidos. Mas o seu mandato foi marcado pela corrupção como nunca tinha se visto antes e por um escândalo moral que destruiu o seu casamento. Mas quando ele foi abordado a respeito disto, a resposta foi: isto é algo pessoal e na minha vida pessoal ninguém tem que se meter. Esta é a tónica da vida moderna em que nós vivemos. Cada um faz o que lhe apetece e ninguém tem nada com isso. Nós vivemos o século de maior desenvolvimento e esclarecimento da história. Nunca houve tanta tecnologia, nunca houve tanto desenvolvimento científico, mas também vivemos, irmãos, a época mais brutal, mais maligna, mais violenta de que se tem memória. E praticamente não passa uma semana sem ouvirmos falar de algum tiroteio em algum lugar do mundo, onde às vezes crianças pegam em armas e vão à escola para matar os seus colegas. Neste mundo em que se fala cada vez mais de liberdade e democracia, em que se vive cada vez mais aquilo que é chamado o sonho americano, estamos cada vez mais distantes da moral. A virtude realmente parece que morreu. Irmãos, nós somos seguidores de Jesus Cristo. Como tal, nós somos chamados a viver de acordo com os padrões da Bíblia. Somos chamados a viver de uma forma diferente e a não nos conformarmos com este mundo, a não aceitarmos as pressões do grupo e a buscarmos a comunhão com o Senhor. Já na lei, Deus dizia ao seu povo que não se preocupasse em seguir a maioria, quando a maioria não estivesse disposta a ouvir a voz do Senhor. Era uma afirmação direta e específica para que o povo de Deus estivesse atento. Há um provérbio que diz, erradamente, porque nem todos os provérbios são corretos, que a voz do povo é a voz de Deus. Não é, irmãos? E se há uma época em que nós podemos dizer que não é, é esta em que nós vivemos. O fato da maioria aceitar certas coisas ou defendê-las não significa que esteja correto. Nós somos chamados, como crentes em Cristo, a não nos curvarmos ao mal e a não aceitarmos a imposição do errado como se fosse certo. O errado e o mal continua sendo mal aos olhos de Deus. Não mudou por causa da alteração da nossa cultura ou porque a nossa sociedade pensa hoje de uma forma diferente. E isso faz-nos lembrar de alguns personagens bíblicos. Seriam provavelmente muitos. Vou apenas recordar com os irmãos, brevemente, alguns que são marcantes pela experiência que viveram. Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram jovens que tinham sido criados na cidade de Jerusalém. Eles pertenciam à nobreza, mas numa época muito difícil, em que o reino de Judá estava chegando ao seu fim. Uma nova potência regional chamada Babilônia se levantou e, tendo tomado o controle sobre a terra de Judá, tirou da cidade de Jerusalém a elite do povo e os levou para viverem
na cidade da Babilônia, que era, naquele tempo, o centro do mundo. A cidade da Babilônia deslumbrava qualquer um. Até hoje, quando nós pesquisamos na história e lemos aquilo que a história e a arqueologia conseguem encontrar, ficamos impressionados com a beleza que esta cidade devia ter, com a magnificência dos seus palácios, com a riqueza com que os seus nobres viviam. Certamente, ao chegar à Babilônia, para Daniel e os seus colegas, Jerusalém parecia quase que uma vilazinha da província. Ali eles estavam no centro de um império opulento, encontraram todo o tipo de riqueza, abundância, facilidade que nunca tinham imaginado que pudesse existir. Todos os prazeres e benefícios foram dados a eles, porque eles eram escolhidos do rei. Tinham sido separados para se tornarem príncipes naquele novo local. Teriam vantagens inimagináveis. Era um verdadeiro sonho para qualquer jovem do império. E, no entretanto, a palavra do Senhor nos diz a forma como estes jovens se comportaram. Lembram-se, irmãos? Logo no início, quando confrontado com a possibilidade de ter a abundância da mesa real, diz a palavra do Senhor que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Irmãos, não era só uma questão de comida, não era só uma questão de provar o vinho que vinha da mesa real, era uma questão de contaminação. Era uma questão de concordar e combinar com aquilo que ele sabia ser maligno. Era uma questão de perder a virtude e aceitar os padrões que tinham sido impostos e que não eram de Deus. Era a pressão para a conformação para aquilo que Daniel sabia que era contrário ao que ele tinha sido ensinado, como os caminhos do Senhor. A coisa mais fácil, certamente, teria sido para ele simplesmente integrar-se, aceitar, ir com a corrente. Era a grande maioria, todos estavam fazendo aquilo. E hoje, muitas vezes, quando algumas coisas não correm bem, a tendência que as pessoas dão para desculpar-se é esta: mas toda a gente faz isto. Mas toda a gente faz isto. Irmãos, não é uma questão de orgulho, mas nós precisamos estar preparados para dizer: nós não somos toda a gente. Nós somos salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. E a nossa salvação custou muito caro para nós nos juntarmos a simplesmente dizer: toda a gente faz isto. Daniel não aceitou. E mesmo vivendo na época do Antigo Testamento, mesmo vivendo na época da Antiga Aliança, ele sabia quem era o seu Deus. E ele disse: eu não vou me contaminar, eu não vou aceitar a pressão, eu não vou entrar nesse sistema. E a virtude venceu, irmãos. Ele alimentava-se apenas de salada e bebia apenas água. Mas ao fim daquele tempo de teste, quando ele foi avaliado em relação aos outros indivíduos que tinham sido trazidos de todos os lugares do mundo, Daniel teve as notas mais altas, teve as avaliações mais significativas, foi elevado à posição mais alta dentro do governo da Babilônia. Pouco tempo depois, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro. Nunca tinha sido feita uma estátua tão magnífica quanto a que Nabucodonosor mandou fazer. Ele mandou levantar aquela estátua impressionante em local público. E naquele momento, ao som dos instrumentos, todas as pessoas deviam se prostrar, deviam se curvar, deviam se ajoelhar diante da estátua de Nabucodonosor. Não era preciso deixar de crer no coração. Não era preciso deixar de orar a Deus. Não era preciso deixar de ter a confiança na verdade lá dentro escondida. Era apenas uma curvatura. Era um gesto público, sem importância. Era apenas ajoelhar-se diante daquela estátua alguns minutinhos. Mas não foi isso que esteve no coração de Ananias, Misael e Azarias. Eles não aceitaram baixar o padrão. Para eles não era só uma questão de uma simples curvatura, não era só o ajoelhar-se durante alguns minutos, era reconhecer que havia alguém que merecia a adoração que não o seu Deus, o Deus em quem eles criam.
E quando eles foram confrontados diante daquela multidão que ali estava, quando todos se prostraram, os 3 permaneceram de pé. Nabucodonosor ficou furioso. Mandou trazê-los à sua presença. Lembrem-se, irmãos, que este homem era um grande general. Tinha derrotado todos os exércitos da sua época e estabelecido o maior império que o mundo já tinha conhecido até então. Ele tinha todo o poder, devido à morte. E ele confrontou aqueles jovens e disse: há aqui uma fornalha preparada. Vocês vão ser jogados aqui dentro e vão queimar, vão morrer queimados vivos. Mas vou-vos dar mais uma oportunidade. Pode ser que não tenham percebido bem. É muito simples. Ajoelhem-se. É coisa rápida. E a resposta daqueles jovens foi: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não? Prestem atenção neste pormenor, irmãos. E se não? O que eles dizem a Nabucodonosor é: o nosso Deus tem poder para nos livrar, mas se ele decidir que não é isto que ele quer, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Não é porque todos se curvaram que nós vamos nos curvar. Não é porque todos aceitaram que o pecado passou a ser padrão que nós vamos aceitar que ele seja padrão nas nossas vidas. Nós não nos curvamos. Então vão para a fornalha. E foram. 3 foram lançados lá dentro e 4 passeavam no meio do fogo. E Nabucodonosor naquele dia tremeu, porque havia ali uma presença verdadeiramente divina e havia ali um poder que ele não podia entender e que ultrapassava tudo o que estava nas suas mãos. Eles confiavam ao ponto de estarem prontos para morrer. Abrir mão da virtude e da fé não era um ponto aberto à discussão para eles. Passaram-se anos, novo império, mesmo problema. Agora o decreto exigia não somente que houvesse a prostração diante do rei, mas uma cessação absoluta de qualquer tipo de oração que não fosse feita ao imperador da Pérsia. Daniel já é idoso, mas ele manteve o seu padrão. Se jovem, ele tinha a convicção de não se contaminar. Agora, idoso, ele tinha a certeza de que o seu Deus estava acima de tudo. E quando o decreto foi editado, decreto esse que não podia ser revogado porque era a lei dos medos e dos persas, a Bíblia diz que Daniel entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer, diante das janelas abertas no seu quarto para o lado de Jerusalém. A sua vida de oração e de virtude não estavam abertas a debate. Na santidade, só a intransigência valia. Ele abriu a janela como sempre fazia e ali adorou o seu Deus. Por causa disso, os irmãos sabem, foi parar a uma cova cheia de leões famintos. E lá passou a noite com eles, junto com o anjo do Senhor que veio para guardá-lo. Tão famintos estavam estes leões que no dia seguinte, quando o rei manda lançar ali, os acusadores de Daniel nem chegaram ao fim do buraco antes de serem devorados. Mas Daniel sobreviveu por causa da sua confiança. Irmãos, nós corremos o risco do mundo nos considerar intolerantes por causa da nossa declaração que apenas em Cristo há salvação e apenas a Bíblia é a palavra de Deus. Mas no que diz respeito a isto, nós não podemos vacilar. Esta é a nossa posição e nós não podemos abrir mão. Diante daquilo que o mundo apresenta como normal e que a Bíblia nos diz que é pecado, nós temos que ser intolerantes. Quando lembramos que o pecado nos separa de Deus e nos mantém nas trevas, então nós sabemos, tolerância, 0. Quando nós recordamos que é pela santidade que nós podemos ver a Deus e compreender a sua vontade, então entendemos que a tolerância é 0. Quando nós sabemos que ao ceder ao pecado, nós abrimos espaço para o maligno nas nossas vidas e que ele vai nos arrastar para o sofrimento que só ele pode causar, nós lembramos, a tolerância é 0.
quando recordamos que a vida de santidade para a qual nós fomos salvos foi ganha por Jesus na cruz, foi a sua morte que nos trouxe a salvação, então a tolerância é zero. Nós queremos, irmãos, viver a santidade para a qual o Senhor nos chamou. A Bíblia diz que devemos buscar a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Mas aqueles, segundo Jesus disse, são bem-aventurados os limpos de coração, porque veem o Senhor e experimentam a sua verdade nas suas vidas. Nas próximas semanas, nós estaremos vendo com os irmãos, passo a passo, aquilo que ficou designado como os 7 pecados capitais. Foi inicialmente trabalho feito por um monge chamado Evagrio. Ele era um homem muito estudioso e com grandes oportunidades de desenvolvimento em Roma. Mas porque ele queria viver uma vida de santidade, ele abandonou tudo e dedicou-se à vida monástica. Mas quando ele chegou aos conventos e aos mosteiros aonde foi viver, ele descobriu o seguinte: mesmo dentro de um mosteiro o pecado podia entrar. E talvez os monges não fossem acusados de homicídios e adultérios, mas tinham outros pecados. E ele começou a perceber que talvez alguns destes fossem até mais graves do que aqueles que eram normalmente considerados os piores. E ele desenvolveu uma lista. E nós vamos meditar biblicamente sobre o que vem nessa lista, para que o Senhor possa nos orientar e nos mostrar como responder ao mundo que aceita estas coisas como perfeitamente normais, e buscarmos no Senhor a forma e a resposta de nós vivemos o contrário daquilo que o mundo apresenta, para a glória do nosso Deus. Se os irmãos desejarem, e se Deus nos der vida e saúde, aqui estaremos nas próximas semanas para fazer este percurso.